Em Mateus capítulo 25, vamos ser mais um dia aqui fortalecidos com esta mensagem aqui no tema que está sendo ministrado nessas quintas-feiras, fortalecimento da igreja, amém? Mateus capítulo 25, versículo 21. Mateus 25, 21. Quem achou? Diz assim, na minha versão: E o Senhor lhe disse: Excelente, você é um servo bom e fiel. Foi fiel em relação a uma quantia pequena. Portanto, porei sob os seus cuidados uma grande quantia. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Vou ler mais uma vez. E o Senhor disse: Excelente, você é um servo bom e fiel. Foi fiel em relação a uma quantia pequena. Portanto, porei sob seus cuidados uma grande quantia. Entre e participe da alegria do seu Senhor. Amém? O tema que foi proposto nesta noite, queridos, é fidelidade. Um caminho a ser trilhado. Temos ouvido muito falar de fidelidade, amém? O Senhor está nos tratando nessa área como igreja. É bom que sempre o Senhor ele traz ensinamentos para complementar aquilo que Ele já nos instruiu e assim ampliar ainda mais o nosso entendimento sobre fidelidade. A fidelidade, queridos, não é algo que nós vamos ali no supermercado e compramos. Nós não encontramos a fidelidade nas prateleiras para comprar. Nós não podemos herdar a fidelidade dos nossos pais que eram fiéis, de um irmão que é fiel ao Senhor. Você não pode dividir com ele a fidelidade dele para a sua vida. Você não pode pegar um pouquinho da fidelidade do seu líder, do seu pastor, do seu apóstolo. A fidelidade ela é um caminho que cada um de nós precisará trilhar. É individual, é pessoal. Há um caminho para se chegar até a fidelidade. E o meu caminho para chegar à fidelidade é diferente do seu caminho. Nesse caminho, o único que vai nos conduzir é o Espírito Santo de Deus. Ele é o condutor que vai nos levar por este caminho até que venhamos encontrar a fidelidade que precisamos. Quem é fiel a Deus também, queridos, é fiel a si mesmo. Porque quem não consegue ser fiel a si, de forma alguma vai ser fiel ao Senhor. Quem não tem temor do Senhor não consegue ser fiel a si mesmo. Agora, aquela pessoa que é temente a Deus e é fiel ao Senhor, ela é fiel consigo mesmo. O homem sem temor não consegue honrar nem a si mesmo e muito menos a Deus. Já diz o princípio, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. É que gosta de adquirir sabedoria. Esse é o princípio do temor do Senhor. A fidelidade, ela é um conceito interno. Por isso, quem é fiel a Deus, automaticamente também vai ser fiel a si mesmo. Não vai se deixar cometer erros, não vai se deixar faltar com um princípio, não vai se deixar roubar a Deus, por exemplo, aqui falando dos dízimos e ofertas. E quem é fiel a si, guarda princípios. Quem é fiel a si mesmo, se preocupa em obedecer os princípios que Deus colocou. Que ele não vai se permitir que por alguma situação ou outra ele venha descumprir aquilo que Deus está mandando fazer. E automaticamente aquele que guarda princípios, tem temor do Senhor, que é fiel, esse prospera. É tudo uma junção que vai te levar a um estado que você precisa alcançar, que é o estado de prosperidade, não só financeira, mas de paz, de alegria. A palavra prosperidade, ela não quer dizer somente bênção financeira, querido.
prosperidade, ela quer te dizer paz em todos os sentidos, onde você não se preocupa com nada, nem com finanças, nem com a sua saúde, nem com sua família, nem com nada, porque está tudo debaixo da graça e das mãos poderosas do Senhor. Mas também a fidelidade é uma chamada a testes da parte de Deus para nós. Quando o Senhor quer saber se eu ou você estamos sendo fiéis a Ele, como que Ele vai fazer? Precisa passar uma provinha. Ele precisa passar uma provinha. Todos os fiéis são testados na fidelidade. Todos os dias o Espírito Santo nos convida a um teste diferente, em diferentes níveis, em diferentes proporções. Numa área ou em outra área, todos os dias nós estamos sendo testados na nossa fidelidade ao Senhor, na nossa fidelidade a nós mesmos, na nossa fidelidade à palavra, na sua fidelidade com o seu cônjuge, na sua fidelidade com o seu trabalho, na sua fidelidade consigo mesmo. Todos os dias você vai ser testado. O Senhor nos levará a testes para saber se somos fiéis ou não. Fiéis na célula, fiéis nos cultos, fiéis no seu relacionamento conjugal, fiel nas suas amizades, se você está sendo fiel nos dízimos e ofertas, se você está sendo fiel a Deus. Todos os dias seremos provados, seremos testados pelo Senhor mesmo. Quando Jesus foi batizado, Ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, amém? E quem levou ele para lá? O diabo? O Espírito Santo. Deus precisa nos testar. Ele quer saber o que tem por trás das nossas palavras bonitas. Então Ele nos leva para esses momentos de teste da nossa fidelidade, do nosso caráter. Todos que entram neste teste têm a possibilidade de ser aprovado, porque a Bíblia diz que juntamente com a prova, Deus também dá escape. Deus nunca vai te dar uma prova maior do que você pode suportar, amados. Por isso, como diz o louvor, tem bom ânimo e seja fiel. Se Deus te colocou diante de uma situação que está testando a sua fé, que está testando a sua perseverança, está testando as suas esperanças, saiba que Ele sabe que você é capaz. Senão você não estaria enfrentando essa situação. Deus, ao contrário, Ele não seria fiel se Ele nos chamasse para um teste sabendo que nós iríamos falhar. Porque isso senão seria uma armadilha, seria um teste. Se Deus nos chama para um teste, Ele sabe que nós temos capacidade de vencer. Agora, isso não quer dizer que vamos vencer automaticamente. Se Deus nos chama para um teste da fidelidade, Ele sabe que temos capacidade de superar, porém, isso vai acontecer? Depende. Depende do quê? Depende da sua escolha, depende da minha escolha. Se seremos aprovados nos testes que Deus tem colocado na nossa vida, não depende dele mais, depende de nós. Ele sabe a nossa capacidade, Ele sabe que somos capazes, Ele sabe até onde nós aguentamos ir, mas muitas vezes nós desistimos antes de chegar onde nós poderíamos. Muitas vezes nós paramos, abrimos mão da fidelidade, cedemos, quebrando o princípio que Ele tem colocado. Mas Deus sabia que nós éramos capazes de vencer. Seremos testados diariamente, queridos. Na verdade, o Senhor não testa a nossa capacidade, porque lá na parábola dos talentos, aqui ainda em Mateus 25, nós não lemos, mas Ele diz assim, que Ele deu talentos para os seus servos, cada um segundo a sua capacidade. Então, Ele já sabia a capacidade que esses homens tinham. Ele não precisa testar a nossa capacidade, porque isso Ele já sabe. O que Ele vai testar então? Ele vai testar a nossa disposição em ser fiel. Ele vai testar a nossa disposição, o nosso ânimo, a nossa força em fazer, cumprir o princípio que Ele tem colocado diante de nós. Ele já conhece a capacidade de cada um, diz aqui no versículo 15. O que Ele precisa testar são as nossas escolhas, se estão alinhadas com os princípios da palavra.
Ele precisa testar se decidimos ser fiel. Ser fiel é uma decisão, queridos, não é um acidente. Não é algo sobrenatural. Você precisa decidir ser fiel a Deus. Como diz o Gilmar Brito, ele tem um louvor que ele diz assim: eu decido ser santo. Não é Deus me dá uma unção de santidade que nenhum pecado vai conseguir me atingir. Não é assim que funciona. Você precisa decidir, essa escolha é sua. Deus não faz isso por nós. É uma escolha que precisa vir de nós. Sabe por quê? Porque quem não é provado não conhece a vitória. Só tem êxito quem é testado em alguma coisa. Só tem vitória quem é confrontado em alguma área. Quem não é provado não tem sucesso em nada. Quando é considerado sucesso? Quando um time, por exemplo, de futebol é considerado vitorioso? Quando ele é desafiado por outros times. Quem não é provado não conhece prosperidade, queridos. Quem não é testado não alcança aquilo que Deus tem para a sua vida. Toda prova é dolorosa? É, mas é na prova que nasce o líder. É na prova que nasce o cristão verdadeiro. É na batalha que o soldado é preparado de verdade, queridos. O soldado ele pode passar anos estudando no quartel, mas ele só vai se tornar um guerreiro de verdade quando ele se vê lá no furor da batalha, sendo testado na sua coragem, na sua capacidade de se manter calmo ali diante daquela dificuldade. Quem aqui já assistiu aquele filme Até o Último Homem sabe do que eu estou falando. Aquele jovem, apesar de ser franzino, apesar de ser novo, apesar de aparentemente não ter nenhuma habilidade para estar naquele lugar, a prova que Deus deu para ele, ele foi aprovado, porque enquanto muitos estavam fugindo, muitos estavam desistidos, ele ainda estava lá, insistiu naquilo que Deus mandou ele fazer. Se o homem não os houvesse testado, aqui na parábola que nós estamos falando, não seriam descobertas as capacidades que eles teriam em multiplicar os talentos que Deus deu na mão deles. Se esse servo aqui chegou e deu para um 2 talentos, para o outro deu 3 talentos, para o outro deu 5, se ele não tivesse feito esse teste, porque isso foi um teste para eles mesmos não teriam descoberto a sua capacidade de multiplicar aqueles talentos. Às vezes nós passamos por prova, nós reclamamos do Senhor, passamos por alguma situação onde estamos sendo testados na nossa fidelidade, mas é porque Deus quer confiar algo em mais nas nossas mãos. Ele não pode fazer isso se nós mesmos não descobrirmos a nossa capacidade de ir mais longe. Ele não pode fazer isso se nós mesmos não vermos que somos capazes de fazer mais do que o que estamos fazendo. Talvez você, como eu, tremeu no dia que teve que ministrar um estudo de célula. Mas se você fugiu, você não viu que você seria capaz de ir mais longe do que aquele momento. Agora, se você enfrentou aquele momento, talvez você já teve muitas outras oportunidades de falar na célula, de evangelizar na rua, de ministrar o projeto ID, e você viu que você é capaz. Aparentemente, uma situação que parecia ser uma punição para você, quando seu líder fala assim, você vai ministrar essa semana na célula. Você fala, não, você não gosta de mim não, que isso, meu Deus. Você não vai com a minha cara, mas ele está te dando uma prova. E ali você vai se descobrir e também vai mostrar para ele que você é capaz de ir mais longe, de multiplicar o talento que o Senhor colocou nas suas mãos. Amém? A prova nem sempre é uma punição, ela pode ser um teste para a sua promoção. Sabia disso, queridos? Quando você vai ser promovido na empresa, você precisa passar por uma avaliação. Precisa mostrar as suas capacidades, testar as suas habilidades, para ver se você realmente pode assumir uma nova posição. A prova não é uma punição de Deus para a sua vida. Você pode encarar uma situação de teste que Deus coloca sobre a sua vida como uma preparação e uma avaliação para que Deus te envie ou faça algo na sua vida ainda maior do que você já experimentou. Mas o que acontece? Muitas vezes nessas situações nós reclamamos de Deus, somos reprovados no teste, retrocedemos, quebramos princípios.
A fidelidade, queridos, também ela elimina sentimentos que nos paralisam, sentimentos que nos impedem de avançar, sentimentos que nos roubam do princípio que Deus estabeleceu. Às vezes, quebramos alianças por causa de sentimentos. Porém, nenhum sentimento pode estar acima de uma aliança. Quando nós fazemos uma aliança, não podemos nos basear em sentimento. Você até pode pensar que você fez uma aliança com seu cônjuge baseado num sentimento, mas ali você precisou tomar uma decisão. Porque depois que você fez essa aliança, provavelmente algumas vezes você pensou em desfazer ela. Se ela ficar só baseada no sentimento, você vai lá e desfaz. Quando um casamento não vai bem, a primeira coisa que o cônjuge deve fazer é se lembrar da aliança que tem com o outro. Se lembrar da fidelidade que ele deve ao outro. A primeira coisa que o casal deve fazer. Mas infelizmente, muitas vezes isso não acontece. Uma aliança é para ser lembrada na hora das crises. Você pode repetir isso comigo? Uma aliança é para ser lembrada na hora das crises. No momento em que você estiver sendo provado, seja na sua aliança matrimonial, seja na sua aliança com Deus, seja na sua aliança com seu líder, com seu pastor, com seu apóstolo, saiba que aquele momento ali, você deve se lembrar da aliança, se lembrar o porquê você decidiu fazer aquela aliança, decidir por manter a aliança sendo fiel. Porque esses símbolos que nós usamos, queridos, por exemplo, essa aliança aqui, serve apenas para nos lembrar que temos um compromisso e uma aliança que é muito maior do que esse símbolo. A aliança que eu tenho com a minha esposa é muito maior do que esse anel aqui que eu estou usando. Até porque teve um tempo que ela perdeu a dela e nós continuamos casados, mesmo assim. Então vai muito além disso. A aliança que nós precisamos ter com o nosso Senhor vai muito além de símbolos que nós possamos ter nas nossas vidas. O inimigo, ele vem e ele no meio do caminho traz angústia, traz dúvida, traz desconfiança para que venhamos romper as alianças. Se você fez uma aliança no âmbito ministerial, na igreja, na sua vida espiritual, com o seu cônjuge, você tem sido ministrado pelo inimigo a romper essa aliança com o seu cônjuge, com o seu líder, com a sua célula, com o seu chamado, com a sua igreja, com o seu Deus, saiba que você está sendo ministrado pelo inimigo. O inimigo sabe que talvez ele não consiga te atingir em alguma outra área. Talvez ele não consiga abalar sua fé em Deus. Talvez ele não encontre um lugar para te atingir externamente, mas ele sabe que lá dentro, no seu íntimo, nas suas emoções, há uma brecha na sua alma. Porque se você for uma pessoa movida por sentimentos, ele vai encontrar um espaço para mexer na aliança que você tem com Deus, com a sua família, com o seu cônjuge. Se ele ver que há uma brecha na sua alma, onde você guarda sujeira, rancor, inveja, se o inimigo ver que no seu coração há descontentamento, ele vai conseguir atingir a sua fidelidade. Se o inimigo ver que no seu coração há alguma brecha onde ele possa trabalhar, a sua fidelidade vai ser abalada. Isso pode começar, queridos, de uma forma tão sutil, pequena. Às vezes com um descontentamento aqui, às vezes com uma discordância ali. Quando você vê o inimigo já construiu uma fortaleza no seu coração e a sua fidelidade já está em ruínas. Seja ela com a igreja, com o seu líder, com Deus, com o seu cônjuge, com seus filhos, com a sua família, com quem quer que seja. Mas lá em Mateus 5, no verso 8, o Senhor Jesus diz assim: bem-aventurados os limpos de coração. Precisamos ser limpos de coração, querido. O inimigo não pode encontrar brecha na nossa alma, sentimentos tóxicos
esse sentimentalismo que nos deixa frágil, vulnerável à atuação maligna. Porque uma forma que o inimigo mais consegue mexer com as alianças, quebrar a aliança, trazer infidelidade é por causa dos sentimentos. Ai, ele não falou direito comigo hoje, ele não me cumprimentou. Nossa, ele não está me dando tanta atenção quanto eu preciso, quanto eu gostaria. Sentimentos, queridos, precisamos guardar os nossos sentimentos. Aqui ainda nesse versículo, olha o que mais o Senhor diz. Bem-aventurados limpos de coração. Por quê? Porque quando eles forem limpos de coração, eles vão ver a Deus. Aquele que é limpo de coração, que guarda a fidelidade do seu coração, ele tem a sua visão ampliada. Aquele que é limpo de coração, ele consegue ver as coisas espirituais que muitos não enxergam. Muitas vezes você está enxergando as coisas no âmbito material. Você está enxergando a sua vida pelos seus olhos físicos. Porque há no seu coração maneiras de o inimigo acessar você através das suas emoções. Se você é uma pessoa guiada pelas emoções, pelos seus sentimentos, quando as coisas não estiverem bem, você vai tender a se afastar de Deus. Mas quando você é limpo de coração, você enxerga a Deus. Passando por uma tribulação, estou passando por uma luta, mas Deus está comigo. Estou sendo provado, Deus está me espremendo aqui, olha, mas Ele está aqui do meu lado, porque Ele disse na sua palavra, eu estou contigo todos os dias da sua vida. Quanto menos lixo na nossa alma, mais a nossa visão é ampliada. Quando temos, queridos, uma aliança e somos fiéis a ela e a nós mesmos, arrancamos todo esse lixo da nossa alma e somos aprovados nos testes da aliança. Você tem quebrado as suas alianças com facilidade? Seu coração pode estar contaminado. Você pode estar sendo movido pelos sentimentos. Você pode estar sendo movido por momentos de prazer. Está quebrando a sua aliança com Deus por causa de um prato de lentilha? Sabe que você está vivendo de momentos. Está pensando como Esaú. Um momento para você vale mais do que a sua aliança com o Deus eterno. Um momento de prazer para você pode estar valendo mais do que a aliança que você fez com Deus que te salvou, que te restaurou, que te curou, que te limpou. Precisamos eliminar o lixo emocional dos nossos corações, mas também precisamos eliminar esse lixo emocional do nosso meio, como igreja, como equipes. Porque, queridos, quando uma igreja, uma equipe, uma célula, uma geração é movida por emoções, queridos, o inimigo trabalha naquele lugar. Quando há unção de fidelidade nos membros de uma equipe ou de uma igreja, toda essa equipe ou igreja é fortalecida. Quando o lixo emocional é removido e uma equipe caminha em fidelidade, acontecem 3 coisas, amados. A primeira delas, os limites dessa equipe são vencidos e ampliados. Quando uma equipe decide caminhar com as suas emoções ajustadas, os limites dela são ampliados, ela consegue avançar, ela consegue ir mais longe. Deus usa a fidelidade para romper os limites. Situações que vêm e entram em nossas vidas, que outra hora poderiam nos paralisar, hoje em dia não nos paralisam mais, nós vencemos e avançamos para próximos níveis. Talvez não venhamos conquistar mais como equipe, porque há sujeiras na nossa alma. Enquanto da parte da equipe avança, outra parte vem desfazendo tudo que já foi feito. Porque emocionalmente desajustados, com brechas para que o inimigo atue. Parte da equipe está trabalhando, evangelizando. Vamos falar da equipe de célula, mas você pode levar isso até para a sua equipe e família. Parte da equipe está trabalhando, ganhando vidas, evangelizando, pregando a palavra de Deus. E outra parte vem dando mau testemunho, afastando os novos que chegam, trazendo peso para a equipe, trazendo atuação maligna naquela geração, no meio ali daquele povo, fofoca, disse-me-disse.
São testes da nossa fidelidade, amados. Outra coisa que acontece, as críticas são vencidas. Existe pessoa que não gosta de ser criticado, mas gosta bastante de criticar. E não são críticas construtivas, são críticas destrutivas. Fala mal do líder, fala mal da célula, fala mal do pai, da mãe, do avô, do tio, fala mal de tudo. Aquele que não sabe guardar as costas do seu líder, também não vai ser protegido pelos seus liderados. Aquilo que o homem semear, ele também vai colher. Cuidado, queridos, com as rodinhas. Cuidado com as rodinhas de escarnecedores, onde a infidelidade prolifera. A fidelidade na equipe traz uma unção. Que unção é essa? Uma unção de fé. Para crer que Deus está trabalhando em todas as coisas e que a vitória virá em nome de Jesus. Terceira coisa, as crises interiores são vencidas. Porque a fidelidade nos leva a vencer as nossas crises interiores da alma. Quando somos fiéis a Deus, obedecemos os princípios se cumprem na nossa vida. Não tem como ser diferente. Todos precisamos de cura e quando temos unidade na equipe, por exemplo, vencemos as dificuldades, somos instrumentos de cura uns para os outros. Quando uma equipe é ajustada, fechada, fala a mesma língua, tem unidade, fidelidade com o propósito, com o seu líder, com a sua igreja, com Deus. Ali há cura entre eles. Se um irmão está necessitado, o outro pode ministrar cura. Por quê? Porque há unidade no meio daquela equipe. Falando bastante de equipe, queridos. Nós andamos em equipe, amém? Precisamos falar de equipe. Quem é que ama estar em equipe? Glória a Deus. A fidelidade nos leva a uma rota de renúncia. Quando falamos de fidelidade, estamos falando de uma rota de renúncias e de um alto preço que precisa ser pago. Onde passaremos por provações e dificuldades a cada dia. Amados, a fidelidade é uma rota que encurta caminhos. E a infidelidade, ela alonga caminhos. A infidelidade daquele povo no Egito, que saiu do Egito, a infidelidade daquele povo no deserto, estendeu o caminho deles 40 anos. Quanto o caminho da fidelidade, queridos, pode te levar no seu propósito, onde você quer chegar em um tempo muito mais curto, a infidelidade vai te fazer dar voltas. A infidelidade vai te fazer ficar andando em círculos, onde a sua vida não muda, as coisas não andam, nada dá certo. Se você está vivendo isso, querido, avalie a sua vida, você pode estar andando na rota da infidelidade. Para um dia de murmuração, 1 ano de atraso. Para cada dia de reclamação no deserto, mais 1 ano que eles iam passar ali. A fidelidade honra o homem e a mulher que decide andar em retidão. E aqueles que decidem andar em fidelidade acabam caindo nas mãos do inimigo. Quanto mais fiel, mais perto da bênção você vai estar. Quanto mais fiel a Deus, quanto mais fiel aos princípios, quanto mais fiel ao propósito, mais as bênçãos vão te alcançar, amados. Por que a palavra de Deus não pode se cumprir em nossas vidas, que diz assim, que as bênçãos vão correr atrás de nós? Não vamos precisar ficar correndo atrás das bênçãos, são elas que vão correr atrás de nós, queridos. Isso é a palavra de Deus para nós. Por que às vezes não se cumpre? Porque nós estamos numa rota diferente. Há um preço a ser pago. Renúncia, amados, fala de santidade. Renúncia fala de pagar um preço. E a fidelidade nada mais é do que a santidade colocada em ação. Isso é fidelidade. A sua santidade colocada em ação. Ninguém é fiel sem pagar um preço. A fidelidade, ela vai exigir de
de cada um de nós renúncias, testes e um preço a ser pago. Para o Senhor Jesus ser fiel até a morte, Ele precisou ir à cruz. Para muitas pessoas, lá pelo Oriente Médio, para serem fiéis a Deus, eles precisam ir até o fim, pagando um preço de morte. A fidelidade, ela é um fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele se manifesta no nosso caráter. Gálatas 5:22. Fidelidade é um fruto do Espírito. Então, fidelidade ou não, a infidelidade está relacionada ao caráter de um ser humano. E o caráter, querido, é moldado por Deus. O caráter, você pode orar em línguas, você pode rodopiar, você pode morar dentro da igreja, mas se você não cuidar de transformar o seu caráter com a ajuda do Espírito Santo, não é possível ser fiel. Quem não aprende a renunciar não consegue ser fiel. Porque ser fiel é viver de renúncias. Ser fiel a Deus é viver de renúncias, amados. Não se engane. Por exemplo, o Senhor se encontrou com um jovem e ele se gabando disse: não, Senhor, eu sou fiel desde a minha mocidade, obedeço todos esses mandamentos. Mas quando o Senhor Jesus exigiu dele uma renúncia, dizendo para ele assim: ó, vai então e vende tudo que você tem, e aí você vai ser perfeito, você vem e me segue. Quando a fidelidade exigiu uma renúncia dele, ele parou por ali, sabe por quê? Porque a nossa fidelidade não é provada no discurso, ela é provada com ação. É com ações que nós vamos provar para Deus a nossa fidelidade. Nós podemos falar, queridos, não, eu sou fiel. Se fosse só de falar, todos os corintianos eram fiéis aí a Deus. Provada com ações, a fidelidade não é discurso. A fidelidade é ação, amém? O que mais? A fidelidade é uma chamada para a multiplicação. Abre aí a sua Bíblia, mais uma vez, Mateus 25. Já estou encerrando aqui. Mateus 25. Deixa eu ver onde eu vou ler aqui. Só um minutinho. Vou ler do verso 25. Não, vou ler do verso 21. O Senhor disse: excelente, servo bom e fiel. Foi fiel em relação a uma quantia pequena. Portanto, colocarei sob seus cuidados uma grande quantia. Venha, entra na alegria do seu Senhor. Também ao que deu 2 talentos, aproximou e disse... Opa, me perdi aqui. Também aproximou e disse: o Senhor confiou 2 talentos. Veja, ganhei mais 2. Seu Senhor disse: excelente. Você é um servo bom e fiel. Foi fiel em relação a uma quantia pequena. Portanto, porei sob seus cuidados uma grande quantia. Venha, entra e participa da alegria do seu Senhor. Verso 24. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento se aproximou e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Tive medo, saí, fui esconder o seu talento, fui enterrá-lo no chão. Veja, tome o que é seu. E o Senhor lhe respondeu: servo mau e negligente. Na minha versão diz assim: servo perverso e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei. Então devia ter deixado o meu dinheiro com os banqueiros, para que quando eu voltasse, pelo menos o recebesse de volta com juros. Só até aqui. Imagina você aí, amados. Você está aí, bonito, belo, pleno, e de repente o apóstolo chega para você e fala assim: meu querido, Cleidinha, estou te deixando aqui uma célula na sua mão, aos teus cuidados, com 10 discípulos. Eu preciso que você cuide para mim, porque eu vou sair, vou fazer uma viagem e volto daqui a uns 2 anos. Aí ele vai embora e deixa lá, célula na sua mão.
você tomando conta de 10 vidas. Depois de 2 anos, o apóstolo volta aqui. E adivinha onde ele vai? Até lá na sua portinha. Aí, cadê aquelas vidas que eu te dei aí? Como é que estão as coisas? Presta conta aqui pra mim. E aí você fala assim pra ele: olha, apóstolo, tá aqui, ó. 10 vidinhas, 2 anos mais velha, todo mundo aqui, ninguém se desviou, glória a Deus, aleluia, amém? Mas, segundo Jesus, não. Servo mau e negligente. Ele deu um talento. Quando o Senhor voltou, ele falou assim: olha, toma aqui um talento, tá tudo bem. Ficamos quites. Não. Servo mau e negligente. Sabe por quê, queridos? A fidelidade ou a infidelidade para o Senhor é medida pelo que fazemos com o que damos a Ele. Ou melhor, com o que Ele nos dá. Se o Senhor colocou algo na sua mão, querido, Ele quer que você multiplique isso. Fidelidade é uma chamada para multiplicação. Se Deus te deu alguma habilidade, algum conhecimento, Ele quer que você multiplique isso. Se Deus te deu vidas, Ele quer que você multiplique isso. Se Ele te deu um talento, é para você multiplicar. Não para Jesus, o servo devolveu um talento. Mas ele foi considerado um servo infiel, um servo negligente, um servo mau. A fidelidade nos chama para multiplicação, não somente dos talentos, mas do amor, da fé, do evangelho, da palavra, das bênçãos e principalmente da salvação. Queridos, nessa noite o Senhor está te dizendo assim: ei, eu te confiei um talento, salvação em Cristo Jesus. Como é que você vai entregar esse talento para Ele, amados? Quero te dizer nessa noite: decida trilhar o caminho da fidelidade. Os testes de Deus virão habilitá-lo para conquistas ainda maiores. E você vai entrar em lugares que nunca entrou antes. Você recebe isso? A fidelidade vai trazer cura para nossas vidas. A fidelidade vai fazer você um instrumento de cura para outras pessoas. Nós vamos vencer a incredulidade. As equipes caminharão em unidade. As suas crises internas vão ser vencidas através da fidelidade. Não apenas no discurso, mas na ação. E esta ação vai trazer multiplicação sobre a sua vida, de tudo aquilo que o Senhor tem te dado. Você crê nisso? Se coloque de pé nessa noite. Eu gostaria de orar com vocês.